Na rua da igreja, alguém abriu um bar. Um bar que começou a movimentar muito aquela rua, onde as pessoas iam se reunir ali, bebiam, ficavam até tarde fazendo barulho. E começou a incomodar até a igreja. E aí, o que o pastor fez? O pastor convocou uma cruzada de oração para que Deus resolvesse aquele problema. Então eles ficaram 3 dias orando, a igreja toda. 3 dias orando para que Deus resolvesse o problema daquele bar que foi aberto na rua da igreja e que tirou a tranquilidade da igreja. Algumas semanas mais tarde, um relâmpago caiu em cima do bar e o bar ficou em cinzas. Consumiu completamente o bar, aquele relâmpago. Ok. O dono do bar ficou muito triste, até que ele soube que a igreja tinha orado, que a igreja tinha promovido uma cruzada de oração para que fosse resolvida aquela questão do bar ali. E o que aquele dono do bar fez? Foi para a justiça exigir da igreja, como é que chama tecnicamente? Indenização. Afinal de contas, oraram e Deus mandou um raio. E aí o pastor foi para a justiça também, porque teve que se explicar, a igreja foi junto, todo mundo junto. E aí aconteceu algo muito interessante. Naquela discussão, o dono do bar dizendo, a igreja orou para que Deus resolvesse o problema. E Deus mandou um raio e consumiu o meu bar. O pastor respondeu, sabe o quê? Nós oramos, mas nós não sabíamos realmente que ia acontecer isso. O juiz falou o seguinte, eu estou presenciando algo inusitado aqui. Eu estou vendo um dono do bar crendo no poder da oração e um pastor duvidando da oração da sua igreja. Nós estamos falando nesses dias, irmãos, sobre o cristão ateu. E no primeiro domingo nós falamos que o cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas não o conhece de verdade. É aquele que tem um relacionamento muito superficial com Deus. Ele se declara cristão, no censo do IBGE ele se declara cristão, só que a relação que ele tem com Deus é mínima. Ele não sabe nada de Deus, ou sabe muito pouco, ou ele sabe o que todo mundo fala sobre Deus, mas não tem um relacionamento próximo com o Senhor. E eu trouxe naquela ocasião essa primeira evidência, a evidência de que somos ateus, mesmo sendo cristãos, quando não conhecemos a Deus de verdade. No segundo domingo nós falamos sobre o cristão ateu, que é aquele que crê em Deus, mas ainda sofre com o seu passado, ou seja, não entendeu que o Senhor veio para, lembra da semana passada? Para limpar a sua vida toda, para curar você completamente, para curar o seu presente, tratar o seu passado e te dar um novo futuro. Então o cristão genuíno, ele não sofre com o passado, ele tem o passado curado. Mas muitos cristãos ateus ainda ficam sofrendo por conta do que aconteceu no seu passado. E lembra que eu falei que era o passado? 2 horas atrás já é passado. Nós precisamos desfrutar do que Deus nos oferece. Ele oferece uma vida curada no presente, no passado e tratada também com relação ao futuro. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Quando você crê em Deus, mas não na oração, é o cristão ateu. É aquele que
ora, mas não tem tanta convicção assim de que a sua oração será respondida. Clica para mim, por favor, Thaís. Ele não tem convicção de que a sua oração será respondida. E por conta disso, ele acaba não vivendo uma vida de oração. Meu irmão, eu quero fazer uma proposta para nós hoje aqui. Para todos nós, todos. Porque não importa o quanto você tem orado. Eu creio que você pode orar mais, não pode? Amém? Amém ou não? Você pode orar mais. Você pode viver algo novo com Deus na oração. A oração é uma coisa boa. Sabe um problema que há com a oração? E talvez você vai concordar comigo, sobretudo aqueles que vieram de origem... Bom, o nosso Brasil, nós falamos no primeiro domingo aqui, nosso país é um país católico. Ainda é um país majoritariamente católico. E talvez você que já viveu o catolicismo, ou é católico ainda, vai concordar comigo. Quando você ia fazer a confissão auricular, lembra? Você ia até o sacerdote e você dizia o seu pecado. Quem já fez isso aqui? Só para eu, fica à vontade, tá? Olha só quanta gente já viveu. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Você ia lá e confessava o seu pecado, e aí, o que acontecia? Pode falar. E como é que era a penitência? Oh, olha aí. A penitência. Você vai para casa, você vai orar 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Não tem nada de errado em fazer orações. Só que olha a palavra que já é usada, penitência. Então parece que a oração é algo negativo. Então nós, consciente ou inconscientemente, podemos estar trazendo para a nossa vida de oração hoje um pouco de resquício do nosso passado religioso, em que a oração era uma penitência. Então eu orava quando eu tinha que, de alguma forma, me ver livre de um pecado, ou da consequência de um pecado. E muitos de nós, por conta disso, talvez, é uma proposta, temos dificuldade em ter uma vida de oração, que parece que oração é castigo. E oração é bom, gente. Oração é bom demais. Eu poderia terminar o culto agora, só com esse clamor, porque quando foi a hora do clamor, eu dei uma olhada aqui, mais da metade de vocês estavam de joelhos. Eu podia simplesmente subir e falar: irmãos, olha só, nós já oramos, já levantamos um clamor, semana que vem vocês me contam o que aconteceu com essa oração que vocês levantaram aos céus. Porque a vida de oração é exatamente isso, levar a Deus um clamor, na expectativa de que Ele traga uma resposta. Nós vamos falar sobre a oração hoje como algo fundamental na vida do cristão, mas principalmente a proposta que eu trago aqui é que todos nós saiamos daqui com uma vida planejada de oração. Eu quero que você faça um plano de oração. Eu quero que você faça um pacto com Deus de oração, porque oração é bom. Olha só, preciso de aumento, o que eu posso fazer? Posso orar por isso. Preciso de cura para a minha saúde, oramos aqui agora por cura na saúde. Preciso de um emprego, eu posso orar. Preciso de passar um concurso, eu posso orar por isso. Eu preciso que o meu filho se reaproxime de Deus, o que eu faço? Eu oro por isso. Eu quero que o meu casamento seja restaurado, o que eu faço? Eu oro por isso. Eu quero que a apatia espiritual acabe no meu coração, o que eu faço então com isso? Eu oro, eu clamo a Deus por isso. Oração é bom, irmãos. Oração não tem contraindicação. No projeto Barnabé, quando a gente vai na casa das pessoas, quando a gente é bem maltratado, a gente fala assim no final: a gente pode fazer uma oração? E aí o que eles fazem? Eles deixam, porque eles falam: oração e canja de galinha não faz mal para ninguém, pode orar. Oração é bom. Então nós precisamos desenvolver um plano de oração, uma vida contínua de oração. Nós temos que acionar essa bênção que está à nossa disposição, porque como filhos de Deus está à nossa disposição. O Pai está pronto a nos abençoar. Os seus olhos não estão fechados, seus ouvidos não estão tapados, suas mãos não estão encolhidas. Ele está pronto para nos abençoar. Nós precisamos acessar mais aquilo que está à disposição de cada um de nós através da oração.
Oração é bom. Fala com quem está do seu lado aí, oração é bom. Fala, oração é bom. É bom, fala, oração é bom. É bom orar. É bom orar. É bom. É bom orar. Temos que orar mais. Mas muitos estão vivendo como quem crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse, porque não o aciona na oração. Quando você crê em Deus, mas não crê na oração, eu quero trazer aqui, primeiro, algumas frases que são célebres sobre a oração, falada, escrita por grandes homens. Olha essa aí, ó. Eu posso fazer, presta atenção nessa frase, eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar, até que eu tenha orado. John Bunyan. Ou seja, a coisa mais importante a fazer em qualquer situação é o quê? Orar. Orar. Às vezes nos entristece, irmãos, quando nós nos percebemos encontrando saídas, buscando respostas para os nossos problemas antes de ter orado. Para qualquer coisa, em qualquer circunstância, em primeiro lugar, ore. Olha outra frase importante, Charles Spurgeon: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Meus irmãos, eu vou dizer algo que eu não sei se eu já disse aqui para os irmãos. Você percebeu o que aconteceu com a nossa igreja depois da pandemia? O que aconteceu com a nossa igreja depois da pandemia? Pode falar, o que você acha que aconteceu? Cresceu, despertou, avivou, não sei, várias palavras. Mas sabe por quê? Porque na pandemia nós começamos a orar. Nós começamos a orar. Deus levantou um grupo de irmãos que começou a orar. Nós orávamos de madrugada. Nós orávamos por videochamada. Depois nós continuamos a orar. E continuamos a orar. E Deus começou a mexer nas estruturas da igreja, a mudar a mente da igreja. Porque nós começamos a orar. As coisas vão acontecer quando começarmos a orar. Tem uma música que fala isso, né? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começamos a orar, salvaremos vidas. É isso aí. Quando começamos a orar, alguma coisa vai acontecer, meu irmão. Talvez você não conseguiu ver ainda a mão de Deus agindo na sua vida, movendo alguma coisa que precisa ser alterada no seu coração, na sua história, na sua trajetória, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei. Porque talvez você está orando pouco, ou não está orando, ou não começou a orar ainda. Outra frase importante, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. Oração é coração. Coloque o teu coração na sua oração. Por isso que a oração de uma mãe que clama por um filho, eu fico pensando em Deus, como é que Ele lida com isso. A oração de uma mãe apaixonada clamando pelo filho. Como é que Deus lida? A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Que coisa, irmãos. Eu preferiria, mais uma vez Spurgeon agora, mais uma vez ele vai falar sobre a oração. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Então, meu irmão, o que falar sobre a oração? A oração é o combustível que move a igreja. É a oração. E se move a igreja, move a sua vida também. E aí eu faço uma proposta. Se a sua vida está estagnada, talvez está faltando um pouco mais de oração. Essas frases aí nos fazem enxergar como a oração é fundamental. E podemos dizer, a igreja tinha que ficar em oração todos os dias. Todos os dias. A igreja tinha que se reunir todos os dias em oração. A igreja tinha que fazer vigílias todas as noites.
Não é verdade? E nós temos uma vigília aqui, uma reunião de oração, terça-feira, 6 da manhã. Sabe quantas pessoas tem aqui terça-feira, 6 da manhã? Umas 10 ou 12, mais ou menos. Terça-feira, 6 da manhã, nós temos um pequeno grupo aqui orando. 12 pessoas, às vezes quando está mais animado, 15. E nós queremos começar a orar sextas-feiras às 18 horas. Então nós vamos fazer no comecinho da semana, para o pastor, na semana do pastor no caso, né, que é terça-feira, e o final da semana, a sexta-feira, 18 horas. Nós vamos estar orando aqui. E eu quero já que você comece a pensar, será que eu posso separar um tempinho, 1 hora, para orar um pouco mais com a minha igreja? É a oração da igreja. Porque nós vemos tanta importância da oração, mas na hora da prática, nós vivemos como se nós não crêssemos, nem em Deus e muito menos na própria oração. Evidência 3, eu quero trazer algumas frases que normalmente os crentes falam, talvez você tenha falado alguma delas já. Não sei orar direito, não me sinto capaz. Eu já ouvi. Alguém já ouviu alguém falando isso? Você já falou isso? Eu não sei orar. Porque a gente tem na mente que a oração são aquelas palavras bem elaboradas. Você imagine o seu filho chegando para você para te pedir uma coisa e falando assim: amado Pai, excelentíssimo Senhor, venho até a tua presença humildemente. É assim que o teu filho pede uma coisa para você? Não é, mas nós aprendemos que a oração é assim. E muitos crentes oram sempre do mesmo jeito. Lá em casa a gente até brinca quando tem uma oração que acontece na hora do almoço. A gente fala assim: reza não, tá? Porque nós temos a tendência a orar do mesmo jeito sempre. A começar sempre do mesmo jeito a oração. Às vezes nem sabemos o que estamos falando mais. Não é verdade? Por isso quando eu vou orar, eu fico tentando sempre começar de um jeito diferente. Para que não seja algo mecânico. Porque não é assim que um filho chega para um pai para pedir alguma coisa. Às vezes ele chega chorando, às vezes ele chega com o coração quebrado, às vezes ele chega gritando, às vezes ele chega desesperado. E é exatamente assim que Deus olha para nós e espera que nós oremos, com a verdade do nosso coração. Outra frase: fico entediado quando os outros estão orando. Eu já ouvi essa aí também. Ai, demora demais, né, pastor? Nossa, não quero incomodar Deus com os meus pedidos. Olha só, gente, eu já ouvi pessoas importantes falando isso, que a gente tem que, não precisa levar tudo para Deus, não, é para levar tudo para Deus. É para levar tudo para Deus. Toda a sua súplica, toda a sua ansiedade, lance tudo aos pés do Senhor, porque Ele cuida. Um pai que vê um filho lhe pedindo alguma coisa, é um pai que está feliz, porque olha para o filho e sabe que o filho acredita que o pai pode lhe dar o que está pedindo. Quando você para de orar, revela que você não está crendo mais que o seu pai pode responder a sua oração. Minhas orações não farão diferença. Minhas orações não são muito passionais. Sabe, tem gente que ora com aquela paixão e a gente fica com a invejinha, né? Ai, como eu queria orar assim, né? A pessoa ora e chora e a gente vai orar, às vezes ora daquele jeito, Carlinhos, aquela oração monotônica. Deus não está preocupado com a tonalidade da sua oração, está preocupado com o seu coração. Então ore com a verdade do seu coração. Não gosto de orar. Essa é outra frase muito perigosa para um crente falar sobre a oração. Vamos entrar agora. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Você vai precisar abrir a sua Bíblia algumas vezes. Eu estou com a Bíblia do meu avô aqui. E eu não vou usá-la porque a versão dela é muito antiga.
Em primeiro lugar, nós vamos tratar agora, nós vamos resolver o problema que nos faz ser um cristão ateu em relação à oração. Nós vamos falar sobre a oração, e nós vamos traçar aqui qual é a oração que funciona, entre aspas, tá? Porque talvez o que faz com que você não creia na oração, é porque a sua oração está errada. E porque a sua oração está errada, ela não alcança os céus. E se ela não alcança os céus, você não vê a resposta à sua oração, você pode ficar desmotivado a continuar orando. Então nós temos que traçar aqui qual é o perfil da oração que funciona, o que Deus fala sobre a oração, o que a Bíblia fala sobre a oração, para que a gente possa ajustar a nossa oração ao que Deus espera que oremos a Ele. Em primeiro lugar, então, a oração é um clamor para que Deus interfira na história. Eu quero distinguir aqui, irmãos, oração de adoração, tá? Nós estamos falando de oração agora, não adoração. Então, você ora, você está falando com Deus, porque você tem uma expectativa de que Ele de alguma forma interfira na sua realidade. E nós vamos encontrar ali no princípio da Bíblia, eu separei 3 textos. Você não precisa abrir, aliás, você não precisa ler agora, mas esses 3 textos são interessantes, porque, irmãos, aqui, vamos lembrar do Éden. No Éden, Deus conversava todas as tardes com Adão e Eva. Mas depois que Adão é expulso do paraíso, como é que ficou essa relação de Deus com o homem? Ou como que o homem poderia agora acessar o coração de Deus? Então, uma das primeiras orações que nós vamos encontrar na Bíblia são essas orações aqui, de Abraão clamando por Sodoma. Lembra de Sodoma, que Deus ia destruir? Essa passagem é quando Abraão começa a argumentar com Deus. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir esse meio? Ele falou, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas não tem. Se tiver 40, eu não vou destruir, mas não tem. No final, se tiver 10, Abraão está argumentando com Deus, pedindo a Deus que não destrua Sodoma, clamando ao Senhor que mude o seu plano. E você sabe o que acontece? Sodoma é destruída. O segundo texto aqui é quando Eliezer, o servo de Abraão, vai buscar uma esposa para Isaque. Então ele faz uma oração também. Ele faz uma oração a Deus dizendo, olha, ele vai lá na família de Abraão e vai encontrar uma esposa para Isaque, que vai ser quem? Quem que é a esposa de Isaque? Rebeca. Então quando chega lá, ele fala, Senhor, a moça que me dê água e dê água para os animais, que possa ser ela. Ele faz um acordo com o Senhor, uma oração muito específica, pedindo a Deus que interfira. Eu não quero errar, eu não quero pegar uma esposa por engano, eu não quero pegar a mulher errada, eu quero pegar a mulher que o Senhor planejou, então faça isso. E a terceira é quando Isaque, de uma maneira até um pouco desesperada, ele clama a Deus que lhe dê filhos. E você lembra, Abraão, Isaque, Jacó e Esaú são os filhos de Rebeca, que é a resposta de Deus para a oração de Isaque. Então, quando você quer que haja uma interferência de Deus na sua história, você precisa orar. Você precisa orar. Se você não ora, você se conformou com o que está acontecendo. O silêncio do crente que não ora é um sinal de conformismo. Eu estou acomodado, eu me conformei. Não tem como mudar isso. O seu marido não tem como ser salvo, a sua esposa não tem como ser salva, o seu filho vai continuar perdido, a sua frieza espiritual vai continuar do mesmo jeito, porque você está acomodado, conformado com isso. Clame a Deus para que Ele interfira, para que Ele modifique, para que Ele possa vir de maneira sobrenatural e realizar algo que, sem a oração, sem o seu clamor, Ele não fará. O Senhor responde
A necessidade ou a fé? O Senhor responde: a fé. Porque nós temos todos muitas necessidades, mas Ele atende ao necessitado que crê na sua intervenção. Segundo lugar, a oração possui um caráter, uma intensidade e duas direções. Mateus 6,5, alguém abra para mim, Mateus 6,5, alguém abra em 1 Tessalonicenses 5,17 e alguém abra em Filipenses 4, 6 e 7. A oração tem um caráter, uma intensidade e duas direções. Quem abriu Mateus 6, 5, pode ler para a gente? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos podem vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. A primeira parte do texto fala: quando orardes, não seja como os hipócritas. Então, o caráter da oração tem que ser a sinceridade. Irmãos, presta atenção aqui. Eu sei que esse é um assunto que todo mundo conhece muito. Talvez seja o assunto mais falado nas igrejas, sobre a oração. Mas eu gostaria muito que nós saíssemos daqui com entendimento sobre a oração que Deus responde. Então, guarde. Clamar pela intervenção do Senhor. Orar com sinceridade. Eu já fiz orações não sinceras. Sabe quando acontece uma oração não sincera? Quando você está aqui, ó. Nós vamos orar, todo mundo fecha os olhos. E alguém levanta a voz, começa a orar, e você começa a pensar no quê? Você começa a pensar no seu carro. Meu carro está lá na cima. O irmão está orando. Você está com o olho fechado. Quem olha para você fala: está orando também. Mas não está. Está pensando no problema, está pensando na conta que tem que pagar na segunda-feira. Está pensando em alguma coisa que vai dizer para alguém depois do culto. Isso não é oração. Mas não é só esse tipo de oração insincera. Oração insincera é também quando você está falando algo só porque tem que dizer alguma coisa. Sabe quando você começa a falar de forma repetida as coisas na sua oração, sem pensar no que está falando, sem avaliar cada palavra que você coloca na sua oração? Uma oração mecânica, uma oração automática. É muito comum na hora do almoço a gente fazer uma oração não sincera, porque você quer comer logo, porque você tem que trabalhar daqui a pouco. Então a oração, ela precisa ter esse caráter, ser uma oração sincera. Alguém leia, por favor, ou quem sabe de qual pode falar, 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixe de orar, orai sem cessar. Irmãos, a oração tem que ter essa intensidade constante, não é sobre orar muito, é orar sempre. A gente ouvia aquelas histórias, quando a Letícia estava falando sobre os avivalistas, a gente ficava com uma dor de cotovelo tremenda, né? Ela falava lá, por exemplo, que John Wesley orava quanto tempo mesmo? John Wesley orava 5 horas por dia. 5 horas, meu Deus. A gente fica assim, mas também não tinha Netflix na época dele, né? Não tinha campeonato brasileiro, né? Não tinha internet. A gente começa a arrumar desculpas. Mas Deus já acalmou meu coração. Então, se você não pode ter aquela vida dos avivalistas de oração, 5 horas, 6 horas de oração por dia, você pode constantemente, em todas as oportunidades, em qualquer momento, levantar a sua voz e falar com Deus. Lá no seu trabalho, ore. Você tem que tomar uma decisão, tem que resolver um problema, ore, peça a Deus direção. Vai fazer uma prova, ore antes da prova. Chegou para ler a questão, você não está lembrando a resposta, fale com Deus: Senhor, me ajuda, eu estudei isso aqui, me ajuda a lembrar. Ore por tudo, irmão. Constância
constância. O crente tem que ter uma vida de constante oração. Orai sem cessar. Por último, Filipenses 4, 6 e 7, quem abriu pode ler para a gente bem alto. Não esteja ansioso por coisa alguma. Uma vez que você faz Deus conhecer a sua necessidade, há uma mão dupla. Você leva a Deus a sua necessidade e Ele devolve para você o quê? A paz. Por isso, meu irmão, presta atenção aqui. Quando você ora, sempre você vai ter de imediato uma resposta de Deus, que é a paz. É imediato. Talvez Deus não respondeu ainda exatamente a sua oração, mas Ele fala com você: eu já estou cuidando disso, você entregou para mim, a partir de agora eu estou cuidando disso. Então a oração tem duas direções: ela sobe aos céus e ela traz a resposta de Deus na paz que excede todo o entendimento. Amém, meu irmão? Fica comigo aí. A oração nem sempre alcança os céus. E aí, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre o perfil da oração que Deus vai ouvir. Já falamos, é um clamor pela interferência dele na sua vida. Já falamos que tem que ser sincera, constante, e ela vai e manda de volta a paz. Agora, por que algumas orações não alcançam os céus? Porque algumas são contaminadas com o pecado. Alguém lê para a gente Marcos 11, 24 e 25. Alguém já abra Tiago 4, 3 e outro abra 1 João 5, 14. Marcos 11, 24 a 25, quem achou já pode falar bem alto para nós. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Quando orarmos, nós precisamos estar com autoridade para orar. Então, se temos algum problema com alguém, nós precisamos liberar perdão, para que possamos ter a atenção de Deus para o nosso clamor. Nós falamos na semana passada sobre a oferta. Eu disse que a palavra de Deus diz: se você vem entregar uma oferta ao Senhor, e você tem um problema com alguém, vá primeiro e resolva o problema, depois volte e entregue a sua oferta. Então nós precisamos entender que a oração encharcada de pecado não confessado, não arrependido, não resolvido, não pode ser ouvida por Deus. Por isso que o coração quebrantado, arrependido, contrito, Deus não rejeita. Mas o coração soberbo, vaidoso, que não se curva, a dura cerviz que não se dobra, ela se priva de ver a mão de Deus agindo com bênção. Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. É a oração egoísta. É a oração em que a gente está preocupado somente em nos agradar. Não importa se vai incomodar os outros. Não importa se vai gerar um dano no outro. Uma oração que olha só para nós. Por isso, meu irmão, que é importante, como é importante a oração comunitária, a oração da igreja. Quando a igreja entende um motivo de clamor e ora junto, que força que tem essa oração. 1 João 5, 14. Por favor, novamente.
Sempre que lhe pedirmos algo conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Uma oração que não é ouvida é a oração que está fora da vontade de Deus. Então, se você está insistindo em pedir uma coisa para Deus, que você já sabe que Deus não concorda, não faça isso. Você está perdendo o seu tempo. João 15:7 fala: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, eu estou no Senhor e as palavras dele estão em mim. Eu ando conforme a vontade dele. Eu não vou pedir alguma coisa que afronte os seus princípios. A oração que não alcança os céus, ela é contaminada com o pecado, ela é egoísta e está fora da vontade de Deus. Deus responde à oração, irmãos. Deus responde à oração. E Ele está pronto a responder a sua oração nesta noite. Ele está pronto a responder o seu clamor. Você precisa estar atento. Veja bem, olhe para cá. Clame a Deus para que Ele interfira na sua história. O que você precisa? Qual é a interferência de Deus na sua história hoje? É o seu trabalho? É o seu casamento? São os seus filhos? São os seus negócios? É a sua saúde? Segundo, seja sincero, verdadeiro, genuíno, íntegro na sua oração. Ore sem cessar. Oro até quando, pastor? Eu vou terminar falando disso aqui. Oro até quando? Até acontecer alguma coisa. Até acontecer alguma coisa. Ore ao Senhor e receba a paz que excede todo o entendimento dele. Ore com a autoridade de quem está digno diante do Senhor, com pecados confessados. Ore a oração comunitária, que você sabe que abençoa você, mas abençoa muitas outras pessoas também. Ore tudo aquilo que está em acordo com a vontade de Deus. Não peça a Deus para quebrar os padrões que Ele mesmo estabeleceu. Não peça a Deus que abençoe algo que Ele já disse que não vai abençoar. Porque Deus responde. Poucas coisas são mais poderosas do que ver Deus responder a nossas orações. Você se lembra qual foi a última oração que Deus lhe respondeu? Você se lembra? Balança com a cabeça assim, se você se lembra de uma oração que Deus respondeu. Eu quero lembrar você disso aqui. Eu não sei se você sabe o que é isso. É uma ambulância. Essa ambulância levou o nosso irmão Adilson. Ele já deu spoiler, já levantou a mão ali. O Adilson tomou um choque de 13.000 volts. E ele foi levado para Foz do Iguaçu nessa ambulância. Enquanto ele estava lá, essa igreja começou a orar. Nós temos os homens e as mulheres orando, temos adolescentes orando, nós temos jovens orando, nós temos crianças orando. Nós começamos a orar. E eu fui para Foz do Iguaçu. André e Marquinhos foram num carro, eu fui em outro carro. Cheguei lá, fiquei com a Neiva, com os filhos do Adilson. E a igreja ficou orando. E nós começamos a orar, foi uma segunda-feira, não foi uma segunda-feira? Nós começamos a orar naquela segunda-feira, todos os dias pelo Adilson. E naquela madrugada, eu fiquei com a Neiva até de madrugada lá, e os filhos. O médico falou com ela depois de atender o Adilson. O médico me chamou e falou assim: olha, a chance dele sair vivo daqui é mínima. Falou comigo, não falou com a Neiva, falou comigo. Só um milagre. Pelo que aconteceu com ele, só um milagre. Mas nós continuamos a orar. E o Senhor foi mantendo o Adilson
vivo. Pega o meu celular, Letícia, por favor. Eu quero ler um negócio para vocês, que eu não sei se eu vou achar agora aqui, vou tentar. Nós estávamos orando já há alguns dias. Eu acho que eu não vou achar agora, eu queria tanto achar, eu vou postar depois no grupo da igreja. Uma postagem que eu fiz, depois que os jovens tinham feito uma reunião de oração. Eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês como nós estava o nosso coração naquele momento. Eu não vou achar. Tudo bem. Nós continuamos a orar e Deus foi operando um milagre. A Neiva me ligou um dia, falou: pastor, eles vão amputar o braço do Adilson. Lembra, Neiva? Você me ligou, eu estava lá em Veracruz. Eu falei: não, nós vamos orar. E eu mandei uma mensagem no grupo da igreja: irmãos, vamos orar, porque a situação é essa, essa e essa. E nós começamos a orar. Levanta os braços aí, Adilson. Aí, ó. Ele está vivo hoje porque é uma resposta de oração. Meu irmão, não tem nada mais poderoso do que você ver Deus respondendo à oração, para renovar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa convicção. Agora imagine o seu problema perto do que foi o nosso irmão entre a vida e a morte no hospital tantos dias. Deus responde a nossa oração. Ore sobre o que quer que tiver na sua mente, qualquer coisa, ore. Antes de começar a sofrer, ore, porque se você orar, Deus manda a paz, e se Ele manda a paz, não tem sofrimento. Comece a orar imediatamente. É por quem? É pelo seu avô que está com câncer? É pelo seu chefe que está te enlouquecendo? É pelas suas dores de cabeça? É pelo seu casamento? É porque você quer trocar de carro? É porque você quer comprar uma casa? É porque você quer potencializar a sua carreira profissional? É porque você quer fazer uma faculdade nova? Você quer passar num concurso? Ore, porque enquanto você não começar a orar, você está dizendo para Deus que está conformado com a situação do jeito que ela está. Ore pelo seu filho perdido, ore pelo seu casamento em ruínas, ore para que Deus aqueça o seu coração e arranque a frieza espiritual. Ore, comece a orar. Ore sempre, com toda a sua verdade, fale tudo e ouça tudo do Pai. Orar até quando? Ore incansavelmente, até acontecer alguma coisa. Ore até acontecer alguma coisa. Eu vou terminar, meu irmão, e eu anotei aqui na minha mão as últimas palavras que eu quero deixar com você hoje, como igreja. E quero, junto com você, abraçar um pacto de uma agenda de oração. Você quer orar mais? Amém ou não? Não? Alguns não falaram amém? Você não quer orar mais? O amém agora porque você não quer orar mais? Você quer orar mais, amém? Então olha só, em primeiro lugar, não dependa de ninguém para orar. Não dependa de ninguém. Quando você chegar no céu e Deus falar assim: poxa, você não viveu nada do que eu tinha para você, porque você não orou.
Você não vai falar assim, mas lá na igreja não tinha muito esse negócio de oração, então... Não, irmão, hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, você não tem desculpas para não orar. Ore mais. Ore sem cessar. Ore todo o tempo. Ore por todos os motivos. E não dependa de ninguém para começar a sua vida de oração. Não espere o pastor, não espere o seu líder de célula, não espere o seu professor de EBD, não espere ninguém falar com você que você tem que orar mais. Você está recebendo agora essa palavra da parte de Deus. Ore sem cessar. É a palavra de Deus quem diz: ore incansavelmente até acontecer alguma coisa, seja qual for o motivo da sua oração. Segundo lugar, faça um plano de oração. Sabe o celular que você fica com ele o dia inteiro? Vou te dar uma dica. Coloque aqui, hoje à noite, chegue em casa, eu vou marcar aqui que o celular desperte para eu orar. Coloque no seu celular, na agenda. Eu vou orar às 6 da manhã, eu vou orar. Você pode orar em qualquer outro momento, mas nesses momentos você não vai falhar. Está entendendo? Faça um plano de oração. Eu vou orar às 9 horas da noite, todos os dias, às 10 horas, eu vou orar. Faça um plano, meu irmão, porque muitos não têm plano algum de oração, e a vida está estagnada. Então hoje, você vai pegar o seu celular, olha que coisa simples, vai lá na sua agenda, e vai colocar para despertar, todo dia, 6 da manhã, por exemplo, todo dia, meio-dia, todo dia, 10:30 da noite, para eu orar. Você pode anotar: orar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu casamento, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Faça um plano. E por último, ore com outros, e ore pelos outros. Ore com outros. Irmão, sabe qual é o sonho que eu tenho? Que quando a gente fizer um apelo, e vier aquele monte de gente aqui na frente, a gente não precisa falar nada. Alguém se levanta lá e vem orar, e colocar a mão e orar por alguém que está aqui na frente. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos. Mas sabe quando saberemos? Quando começarmos a orar pelos outros. Eu tenho esse sonho. É um sonho muito simples, que Deus pode começar a realizar hoje. Pessoas quebrantadas, o irmão se levantando: eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, eu vou, e vem e ora, e põe as mãos, e clama, e ora. A gente não faz isso, porque parece que quem tem que fazer isso é o pastor. Não é o pastor. Temos que orar uns pelos outros. Então, não dependa de ninguém para orar. Segundo, faça um plano. Terceiro, ore com outros, e ore pelos outros.